Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Saber Matemática. E no vídeo de hoje nós teremos a prova resolvida do concurso Banrisul 2013, concurso organizado pela banca Sesgran-Rio, beleza? A primeira questão diz o seguinte: 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há 3 clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as 3 primeiras posições da fila necessariamente, sem qualquer tipo de restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer tipo de restrição adicional de ordenação entre eles. Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? Então vamos lá, pessoal, são 7 clientes que devem ser organizados em fila única. Há 3 clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as 3 primeiras posições. E os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, ok? Organizando a fila do banco, eu vou representar em azul as 3 primeiras posições com clientes com mais de 65 anos, ok? E as 4 últimas em vermelho com clientes com menos de 65 anos. Como nós precisamos calcular quantas filas poderiam ser montadas, nós vamos verificar todas as possibilidades, ok? Então, para a primeira posição, o primeiro cliente a ser atendido, ele precisa ser escolhido entre os 3 com idade igual ou superior a 65 anos, ok? Então, nós temos 3 opções. E para o segundo, seriam 3 clientes, mas já tem um na primeira posição, então 2 opções. E para a terceira posição na fila, apenas uma opção, o cliente que sobrou, correto? Porque nós já colocamos um na primeira e outro na segunda posição, ok? E para a quarta posição na fila, a partir daqui, são clientes com menos de 65 anos, 4 opções, ok? A quinta, eram 4 clientes, um já está na quarta posição, nós temos 3 opções. Da mesma forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, 2 opções aqui e uma opção para o último lugar. Pronto, agora que nós verificamos todas as possibilidades em cada uma das posições na fila, a quantidade de filas distintas que podem ser montadas pode ser calculada através do produto. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 2, 144. 144 filas diferentes. E a resposta correta é a letra C. Próxima questão. 2 agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre os fundos de investimento que oferecem. Há 3 tipos de panfletos, um sobre os fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referentes aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, a agência 2 recebeu seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1? Muito bem, pessoal, nós calcularemos a quantidade recebida por cada uma das agências e depois faremos a diferença, ok?
Então, analisando a agência 1. A agência 1 recebeu 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Então, os fundos conservadores, proporcional a 2, moderados, proporcional a 3 e agressivo, proporcional a 5. Nós podemos resolver este tipo de questão da seguinte forma. Eu vou chamar de K1 a constante de proporcionalidade. E considerando as divisões proporcionais a 2, 3 e 5, nós faremos o seguinte, eu vou associar a quantidade de panfletos dos fundos conservadores a 2K1. Dos moderados, 3K1 e arrojados, 5K1. Por que isso? Porque agora nós poderemos efetuar a seguinte adição. 2K1 mais 3K1 mais 5K1 é igual a 1.200, que é a quantidade total. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 10K1 é igual a 1.200, ok? Posso cortar 0 com 0. A nossa constante de proporcionalidade é 120. Agora que nós conhecemos a constante de proporcionalidade, nós podemos calcular a quantidade de panfletos. Fundos conservadores, 2 vezes 120. Quanto é 2 vezes 120? 240. Moderados, 3 vezes 120. 3 vezes 120, 360. Arrojados, 5 vezes 120. 5 vezes 120, 600. E não por acaso, 240 mais 360 mais 600 é igual a 1.200, ok? Como a questão quer saber sobre os fundos agressivos, eu vou anotar aqui que na agência 1 nós temos 600 panfletos. E agora nós faremos o mesmo cálculo para a agência 2. Então, K2 é a nossa constante de proporcionalidade da agência 2, onde nós temos o quê? Partes proporcionais a 1, 4 e 7. Conservadores, proporcional a 1, moderado, proporcional a 4 e arrojado, proporcional a 7. Então, 1K2, 4K2 e 7K2, ok? 1K2, que é a mesma coisa que K2, mais 4K2 mais 7K2 é igual a 1.200. 1 mais 4, 5, mais 7, 12. 12K2 é igual a 1.200. Claro que K2 é igual a 1.200 dividido por 12, que é a mesma coisa que 100. Daí, nós temos o quê? 1 vezes K2, que é igual a 100. 4 vezes K2, 4 vezes 100, 400. E 7 vezes 100, 700. Ou seja, a quantidade de panfletos do fundo arrojado é igual a 700 na agência 2. Qual é mesmo a pergunta? Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? 700 menos 600, que é igual a 100. Próxima questão. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico representado por A, sempre positivo. Por conta de um atributo A assumir valores muito altos, o índice L, montado pelo setor técnico do banco, foi concebido por L igual a logaritmo de A na base 10. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a... Muito bem, pessoal, a questão fala de um índice de desempenho L e um atributo representado por A, sempre positivo. Eles se relacionam da seguinte forma: L
é igual ao logaritmo de A na base 10. Como é base 10, nós podemos escrever 10 ou não, ok? Vamos deixar 100. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. Bom, nós precisamos aumentar o índice L em 2 unidades. Então vamos fazer L mais 2. Ok, fizemos L mais 2, só que para mantermos a igualdade, nós precisamos obrigatoriamente somar um 2 ao outro lado, ok? Ou seja, L mais 2 é igual a log de A mais 2. L mais 2 é igual a log de A. E o 2? Vamos analisar o 2 agora. Bom, a ideia aqui é transformar o 2 em um logaritmo. E para isso nós precisamos relembrar o conceito de logaritmos, ok? E a definição de logaritmo diz o seguinte: se eu tenho log de A na base B, que é igual a C, isso é equivalente a B elevado a C, que é igual a A. Ou seja, esse elevado a esse, que é igual a esse, ok? B elevado a C, que é igual a A. Utilizando esse conceito, observem que 10 ao quadrado é igual a 100, correto? Isso significa que log de 100 na base 10 é igual a 2. Por que isso, professor? Bom, porque 10 ao quadrado é igual a 100. É exatamente o que acontece aqui. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, log de 100 na base 10 é igual a 2. Ou seja, o 2 é a mesma coisa que log de 100 na base 10. E agora, L mais 2 é igual a... Agora nós utilizaremos uma das propriedades dos logaritmos, que é o quê? O log de um produto é igual à soma dos logs, ou seja, log de A mais log de 100 é a mesma coisa que log de A vezes 100. L mais 2 é igual a log de A vezes 100. Ou seja, quando L aumenta em 2 unidades, o A ele é multiplicado por 100. Neste caso, nós podemos marcar a alternativa E. Em 5 anos, L aumenta 2 unidades, ou seja, em 5 anos, o atributo A é igual a 100 vezes o atributo A atual. Próxima questão. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em, no máximo, 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Bom, pessoal, nós temos aqui uma típica questão que pode ser resolvida através da regra de 3 composta. Por quê? Nós temos uma primeira situação onde 2 funcionários atendem 80 clientes em um período de 5 horas. E uma outra situação, o banco deseja montar uma equipe para atender 500 clientes em 8 horas. Qual seria o número mínimo de funcionários? Então, montando a nossa regrinha de 3, quantidade de funcionários, quantidade de clientes e horas. Na primeira situação, 2 funcionários, 80 clientes e 5 horas. E na segunda, 500 clientes, 8 horas e não sabemos a quantidade de funcionários, ok? Temos 3 grandezas. Vamos comparar primeiro a grandeza que possui o x, quantidade de funcionários, com quantidade de clientes. Quanto maior a quantidade de funcionários, maior será a capacidade de atendimento, ou seja, mais clientes poderão ser atendidos. Então, quantidade de funcionários e quantidade de clientes são grandezas diretamente proporcionais, setinhas para cima.
Agora comparando quantidade de funcionários e horas. Quanto maior a quantidade de funcionários, menor será o tempo necessário para atender os clientes. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Se a setinha de funcionários está para cima, setinha de horas fica para baixo. Montando a nossa continha, eu começo com a quantidade de funcionários, 2 sobre x, que é igual a clientes, 80 sobre 500, vezes horas. Como a setinha está invertida, eu vou inverter. Ao invés de 5 sobre 8, 8 sobre 5. Agora vamos começar as simplificações. Eu posso cortar 0 com 0, posso dividir o 8 e o 50 por 2, então 4 e 50 passa a ser 25. E ainda posso cortar o 2 com o 8. 2 por 2 é 1 e 8 por 2 é 4. Daí nós temos 1 sobre x, que é igual a 4 vezes 4, dividido por 25, vezes 5. 1 sobre x, que é igual a 4 vezes 4, 16. 25 vezes 5, 125. Multiplicando em x, 16 vezes x é igual a 1 vezes 125. X é igual a 125 dividido por 16. E agora, 125 por 16. Eu já vou começar com 7, né? 7 vezes 6, 42. 2 e vão 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Sobra 13. Ou seja, vírgula aqui e 0 aqui. Bom, isso significa que o x será igual a 7, alguma coisa. O x representa a quantidade de funcionários. Se eu quero a quantidade mínima de funcionários, 7 funcionários não servem, porque como o banco só consegue utilizar uma quantidade inteira de funcionários, nós podemos concluir que o número mínimo de funcionários é igual a 8. E a resposta correta é a letra C. Última questão. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem em pelo menos um dos fundos A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250 e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Muito bem, pessoal, nós podemos resolver facilmente essa questão montando o chamado diagrama de Venn, onde dentro deste retângulo nós representamos todos os 1.000 clientes do banco. Aqui estão os clientes que investem no fundo A. Aqui, os que investem no fundo B. São 1.000 clientes, dos quais 700 investem em pelo menos um dos fundos. Então, existem 300 clientes aqui que não investem nem em A nem em B. A questão também informa que 250 clientes investem em ambos os fundos. Então, 250 clientes aqui no meio. E que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Então, nessa região, nós temos uma quantidade maior ou igual a 100. E o que a questão quer saber? O número máximo de clientes que investem apenas no fundo A. Ou seja, quantos clientes nós temos aqui nessa região, que nós representaremos por X. Como nós não sabemos a quantidade de clientes que estão aqui nessa região, eu vou representar por Y, ok? Nós sabemos apenas que essa quantidade é maior ou igual a 100. Analisando as nossas informações, nós podemos concluir que x mais 250 mais y é igual a
Bom, X representa quem investe apenas no fundo A. 250, quem investe em A e B. E Y, quem investe apenas em B. Daí, nós podemos concluir que tudo isso é igual a 700. Ok? Por que 700? Porque 700 clientes investem em pelo menos um dos fundos A ou B. Agora, nós faremos o seguinte. X mais Y é igual a 700 menos 250. X mais Y é igual a 700 menos 250, 450. Se eu quero o meu X máximo, eu preciso ter o Y o menor possível. E qual é o menor valor que o Y pode assumir? Seria Y igual a 100, ok? Por quê? Porque pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Daí, X mais 100 é igual a 450. X é igual a 450 menos 100, X é igual a 350. Ou seja, o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A é igual a 350. Beleza, pessoal? E assim nós encerramos a resolução da prova do Banrisul 2023. Até a próxima. Valeu!